importante até para esclarecer, para evitar demoras, porque às vezes você vai querer fazer uma químio e às vezes esse processo, o câncer ele avança muito rápido nessa via biliar. E aí tem aquela história de tumor irressecável e ressecável. Só dar uma pincelada para o pessoal, eu sei que você não é cirurgião, mas você trabalha nesses grupos e as decisões são feitas em conjunto, você tem uma boa experiência nisso. Então, a gente classifica de 1 a 4, né? E aí 1 e 2 vai bem, 3, alguns casos pode ser ressecável, mas no intraoperatório, às vezes você consegue ressecar o tumor, só consegue isso vendo, mesmo com todos os exames que a gente tem, e grau 4 já é um quadro mais avançado. E tem aqueles casos que tem comprometimento das artérias, que aí é tão complicado que você vai ter tanta lesão que você não consegue abordar e da própria via biliar. É isso, Ricardo? É bem isso que você falou, Liboni. De novo, acho que a maior dificuldade, né, é uma padronização do que é ressecável e irressecável. E isso no meu próprio hospital, onde eu trabalho, a gente vê às vezes opiniões diferentes. Acho que vai um pouco com a expertise de cada um. Talvez o mais importante, né, seja naturalmente a relação do tumor com artérias, com veias e com a árvore biliar. Então, se você pega um tumor ali de um colangiocarcinoma intrahepático, por exemplo, que ele está na bifurcação ali das vias biliares, você não tem como ressecar esse paciente, infelizmente, né? Por mais que às vezes esse paciente não tenha metástase, ele é irressecável, né? Então, ele vai se comportar como uma doença muitas vezes incurável, onde a gente vai, nesse caso, começar com tratamento sistêmico. Naturalmente, no futuro, a gente vai revisitar, reavaliar se essa lesão ela já se tornou ressecável. Existe uma possibilidade, né? Mas é um desafio muito grande. Agora, naqueles tumores mais iniciais, em que o cirurgião avaliou de uma forma mais precisa que dá para operar, é partir para a cirurgia, né? E depois a gente se complementa o tratamento. Show. Como é que você acompanha esse paciente? Então, o paciente foi operado, aí eu operei e mandei para o Ricardo. O que o Ricardo faz com esse paciente? Você operou o paciente, acho que naturalmente a gente tem que esperar a recuperação do paciente, né? Repete os exames de sangue para ver como é que ficou essa reserva funcional hepática. A cirurgia foi E lisa, a foi cirurgia foi tranquila? maravilhosa, a gente pede os exames de sangue para ver como é que ficou essa reserva funcional e o tratamento provavelmente vai envolver cirurgia, quimioterapia. Para o colangiocarcinoma e para o tumor de vesícula biliar, geralmente a quimioterapia ela é oral, tá? É um comprimido que é fornecido pela rede conveniada. Não sei se no SUS tem, eu não tenho experiência com o SUS. Acredito que tenha também acesso. Então esse paciente vai fazer aí pelo menos 6 meses de tratamento com quimioterapia oral. E essa quimioterapia oral ela reduz de uma forma bem expressiva o risco da doença retornar, assim como aumenta a chance de cura. Né? Isso no colangiocarcinoma. Né? A radioterapia a gente reserva no pós-operatório quando a margem, por exemplo, por mais que tenha sido uma cirurgia bem sucedida, às vezes por dificuldade técnica você não consegue oferecer uma margem livre de doença. E é nesse caso, muitas vezes a gente faz radioterapia, seja no intraoperatório, se você identificar, seja complementar aí ao tratamento. E a questão de acompanhamento, assim, você vai fazer esse tratamento desse paciente por 6 meses, isso na doença, né, localizada ou localmente avançada. Né? Estamos falando aqui de um tratamento preventivo. Né? Você vai fazer um tratamento para evitar que a doença volte. Você vai ficar fazendo quimioterapia, eu sempre faço exames de imagem a cada 3 meses, né? E ao final dos 6 meses de tratamento, eu repito esses exames de imagem. Nos 2 primeiros anos após o término do tratamento, eu faço exames de imagem a cada 3 meses. Tomografia é simples. Né? E aí eu vou relaxando um pouquinho mais a partir do 2º ano. Né? Fazendo a cada 6 meses no 3º ano, depois eu passo para anual. E faz isso até durante 5 anos? 5 anos é um mínimo que eu faço. Eu gosto, às vezes, de manter o meu paciente um pouco mais próximo até os seus 10 anos. Isso Eu é já tive importante. algumas A surpresas. via biliar ela é meio traiçoeira. Ricardo, aí não dá para fazer cirurgia, o que eu faço com esse doente? Começa a ter problemas, tem tratamento paliativo para isso? Por exemplo, passagem de stent, que é uma molinha para dilatar uma via biliar obstruída, para fazer uma drenagem externa, o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida desse paciente que às vezes não é cirúrgico e às vezes a quimio e a rádio não resolveram tão bem porque ele não conseguiu ser operado?
Quando a gente fala para aquele paciente que tem uma doença avançada, seja localizada e ressecável, ou seja, você pode ter um paciente que a doença está só no fígado, não tem metástase nos exames de imagem e ali no fígado é irressecável. Esse paciente vai ser conduzido de forma semelhante ao paciente que já tem metástase ao diagnóstico, né? Ou que eventualmente foi operado, tratado e agora está com uma metástase. Então, essa doença incurável, você tem várias formas de abordagem, né? A primeira é para a via biliar, se aquele paciente está ictérico, naturalmente a gente vai ter que avaliar com um endoscopista se a melhor abordagem é uma passagem de stent de vias biliares ou Pela eventualmente endoscopia. pela endoscopia, um procedimento Tá. super tranquilo, ou naturalmente uma drenagem biliar externa, que pode ser muitas vezes o início para você tirar aquele paciente daquela crise, né, da Ictérica. icterícia, e depois, naturalmente, você pode até passar um stent numa segunda fase. Então, essa é para resolver o problema de via biliar. Agora, para resolver o problema oncológico daquela doença incurável, geralmente aí não tem jeito, o tratamento é com quimioterapia, né? A gente tem aí há pelo menos 10 anos um tratamento quimioterápico padrão, tá? Com duas drogas chamadas cisplatina e gencitabina. E eu acho que foi super bacana esse momento dessa discussão, porque no Congresso Americano da ASCO, que foi virtual, né, por conta da Covid, mas aconteceu em São Francisco, nós tivemos uma mudança de conduta. Então, nos últimos 10, 12 anos, o tratamento padrão com quimioterapia paliativa para esses casos irressecáveis de primeira linha era essa quimioterapia. E esse estudo chamado TOPAZ, tá, que foi apresentado, ele mudou a conduta. Então, além da quimioterapia, nós estamos acrescentando uma droga que é uma imunoterapia, que tem um funcionamento diferente da quimio. E essa droga conseguiu aumentar a chance de cura em aproximadamente 30%. Então, acho que o timing, o momento dessa conversa foi super interessante. A gente não tem acesso ainda a essa droga, porque foi apresentado há 2 meses atrás. Entretanto, eu já estou com 4 pacientes sem tratamento. A gente é um pouco ansioso, a gente não espera. Infelizmente, a gente tem aqui coisas burocráticas como a regulação da ANS e por aí vai, mas a gente quer sempre oferecer o melhor para o nosso paciente. E muitas vezes o paciente ele tem que lançar mão de um esforço adicional, mas a gente já está colocando isso como conduta padrão para esses casos de primeira linha, né, com uma boa tolerância e com resultados muito bons. Pô, que bacana. Então, essa é a novidade. Porque você está sempre atualizado, você sempre está lá nos Estados Unidos, traz novidades, tudo. Então, essa é a novidade que nós temos hoje, top de linha, para esses pacientes. Eu colocaria 2 novidades. Essa para um tratamento inicial. Então, assim, se você tem um paciente hoje, um familiar, que tem um colangiocarcinoma, que tem metástase, que é irressecável, é importante ir no oncologista, porque esse oncologista ele vai te dizer qual é o melhor tratamento. E se seu oncologista não está bem informado, ele vai colocar um tratamento que hoje em dia já não é mais o padrão. Tá? O guideline do NCCN, que a gente usa muito, ele acabou de modificar essa conduta, exatamente baseado nessa novidade. Então, essa sim é a primeira novidade, a associação de imunoterapia ao tratamento convencional com químio. Agora, a segunda novidade é que o colangiocarcinoma é um tumor que a gente tem que fazer uma investigação molecular mais profunda. Hoje em dia, além do básico da biópsia, né, da imunohistoquímica, nós temos que olhar o tumor de uma forma molecular, digamos assim. A gente faz um sequenciamento do tumor, a gente consegue identificar alterações moleculares, alterações em genes específicos. Então, a gente tem aí gene do IDH, gene do HER2, mutação do BRAF, a amplificação do HER2, instabilidade de microsatélite, fusão de NTRK. Então, nós temos aí uma gama enorme de alterações moleculares que são vistas por esse exame que se chama sequenciamento tumoral, e nós temos drogas específicas para cada uma delas. Então, se você pegar um paciente com colangiocarcinoma, que você faz um sequenciamento tumoral, você tem aí uma chance de 40% a 60% das vezes de identificar um gene alterado onde você tem uma droga específica. Então, ao invés de você usar uma arma que pegue tudo, Um canhão, você vai usar um míssil teleguiado
para para atingir, aquela alteração. dando menos efeitos colaterais. Dando menos efeitos colaterais e aumentando a chance de ter resultados melhores. Show de bola, hein? E a última pergunta que eu te faço, todo mundo faz, olha, eu tive um pai, um tio que teve esse tipo de câncer, eu vou ter? Porque a gente sabe de cólon, de mama, não tem tanta, já que nós estamos falando de terapia, essas coisas moleculares, não tem características genéticas. O peso da história genética é menor, mas não é zero, não é nulo, né? Então, todo paciente que tem um diagnóstico abaixo dos seus 50 anos de idade, eu sempre recomendo procurar um oncogeneticista. A gente tem síndromes de Lynch relacionadas, a gente tem as síndromes relacionadas ao gene BRCA, aproximadamente aí 3 a 4% dos colangiocarcinomas podem ter alterações do BRCA, em que a gente tem drogas hoje também disponíveis. Então, se você tem, por exemplo, um parente de primeiro grau que teve câncer de mama, câncer de ovário ou câncer de próstata, que são tumores relacionados ao BRCA, seria importante você também procurar. Então, o peso é menor, mas não é nulo. Eu pensaria mais para esses pacientes, pacientes com uma história muito jovem, sem, por exemplo, uma colangite esclerosante associada, ou com uma história familiar importante, de uma síndrome de Lynch, né, tumores de cólon, tumor de mama, tumor de ovário. Tá, perfeito. Ou cistos de cólon também tem algumas coisas cistos que também, são comuns na parte genética. Ricardo, que baita aula, hein? Saudade de você, viu, das reuniões que eu aprendia pra caramba, viu? Esse é uma fera. Obrigado pelas informações. Imagina. Eu acho que foi bem esclarecedor. A gente conseguiu falar numa linguagem que eu acho que todo mundo conseguiu entender e entendeu o passo a passo. Que tem que ser um grupo multidisciplinar, ninguém toma decisão sozinho. Não é cirurgia para inexperientes, é cirurgia para sêniors, né? E tem que ser oncologistas bons que estão conhecendo a atualidade, porque é um tumor traiçoeiro, até na cirurgia, porque envolve grandes vasos, grandes estruturas e o risco é grande. As novidades boas da cirurgia que eu tenho para falar seria a robótica, que ajuda muito, né, a gente poder fazer uma cirurgia mais segura. Mas se não tiver um grupo, um time afiado, não vai. E olha, eu queria te agradecer muito por você ter vindo aqui, tá? Nós vamos te chamar mais vezes, que você é um compêndio vivo. Estou à disposição, Tá bom? Então, um grande abraço. Obrigado, viu, Ricardo?